CBN Saúde Mental. Oferecimento Raide Estação Agreste, Unidade de Acolhimento Saúde Mental. Agora a gente fala sobre saúde mental, vamos falar sobre o consumo de álcool e outras drogas durante a adolescência. Para isso a gente conversa com o Dr. Evaldo Melo, psiquiatra e diretor-geral do Raide Estação Agreste. Dr. Evaldo, é um prazer tê-lo conosco, uma excelente tarde. Boa tarde, Jessé. É um prazer também estar aqui no dia de São João, um dia tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. Pois é, doutor, vamos falar sobre um tema bastante importante e persistente, principalmente quando se trata da adolescência, né? O consumo de álcool e outras drogas relacionado a esse período, né? Nossa juventude, né? Adolescência, principalmente quando a gente está falando agora do festejos, né? Muita gente jovem participando. E aí, como é que a gente deve tratar dessa situação, doutor? Pois é, veja uma coisa. Primeiro a gente tem que dizer e lembrar sempre que a venda de qualquer bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos. Então, todas as pessoas que fornecem, cedem bebida para um menor de 18 anos está infringida a lei. E a gente tem que dizer que é proibido. Por quê? Porque o nosso código, a nossa Constituição, se estrutura para proteger a criança e o adolescente. E nós sabemos que nesta fase de criança e adolescente, na fase de crescimento, há uma vulnerabilidade muito maior, uma vulnerabilidade física, porque o crescimento não se processou completamente, e uma vulnerabilidade psíquica, porque também o psicológico não se desenvolveu, e, portanto, se há essa vulnerabilidade, as drogas, o álcool e todas as outras drogas vão chegar de uma forma muito mais danosa, muito mais grave, quando pega um corpo e uma mente adolescente. Então, o que é que a gente tem observado estatisticamente, GC? A gente sabe, por exemplo, que está diminuindo a idade do início de consumo de qualquer substância, né? Então, isso se chama, está precocizando, está começando cada vez mais cedo, o que é cada vez mais grave, porque se você pega o organismo mais frágil, você tem uma possibilidade de um dano maior. Então, eu acho que cabe às famílias, cabe ao Estado, cabe ao poder público, o esclarecimento desta questão importante que é proteger a criança ou adolescente do uso do álcool e de outras drogas. O álcool continua sendo a droga mais usada e a droga que mais mata em todas as faixas etárias. Então, proteger principalmente do álcool, porque as outras drogas, as pessoas se espantam muito, porque de repente o adolescente, 16, 17 anos, descobre que ele está experimentando maconha. E parece que se ele não experimentar maconha, se ele não experimenta uma droga ilícita, o álcool ele pode usar. Eu tenho no meu consultório uma experiência que eu descobri que um menino de 15 anos estava fumando maconha e o avô dele, bem intencionado, prometeu para ele que a cada 15 dias dava uma caixa de uísque para que aquela criança pudesse usar, desde que ele não fumasse maconha. Então a gente tem que trabalhar exatamente com a verdade. A verdade é que o álcool continua sendo, junto com o tabaco, junto com o cigarro, as duas drogas que mais matam no mundo inteiro e também nessa faixa etária. E é importante que a gente, quando fala de adolescentes, a gente lembre uma coisa que as pessoas não estão informadas. A faixa de 15 a 24 anos é a faixa, junto com a faixa acima de 65 anos, onde acontece o maior número de suicídios. O suicídio na adolescência e o suicídio na idade depois de 65 anos são os mais frequentes. Eu estou trazendo esse gancho junto com o problema de uso de álcool e outras drogas, porque a semana passada foi noticiado na imprensa nacional que uma adolescente de 13 anos se matou dentro do banheiro de um colégio particular da cidade de São Paulo, e que ela se matou porque ela via sofrendo constantemente de bullying dentro do colégio. E quando explodiu essa situação, o que é que acontece? Vários outros ex-alunos desse colégio começaram a falar como o colégio lidava mal com a questão do bullying. E essa questão da possibilidade, da fragilidade que a gente estava falando desta faixa etária, faz com que esses adolescentes
fiquem muito vulneráveis à questão da tentativa e de conseguir um êxito no suicídio. A Organização Mundial de Saúde diz que há a morte de 5 mil adolescentes por dia no mundo. 5 mil adolescentes morrem por dia no mundo. E as mortes de adolescentes têm uma relação direta com a violência, principalmente dos adolescentes da classe pobre, e diretamente ligado também ao suicídio. O suicídio é a segunda causa de morte, a violência é a primeira causa de morte. E o suicídio acontece mais na população feminina do que na população masculina. E o suicídio, e aí quero voltar com esse gancho da questão da preocupação com que a família fique atento com esses sinais, tem a ver com depressão, tem a ver com transtorno bipolar e tem a ver com o uso de álcool e outras drogas. Pois é, doutor. E tem um detalhe importante, né? O senhor falando, vem na mente, né? Por exemplo, a gente tem um costume, né? Quando criança, quando adolescente, de seguir o modismo, né? Se os meus colegas têm, eu também vou ter, e tudo isso deve ser trabalhado muito bem pelos pais, e até chegar num profissional se assim for necessário. A gente sabe que, por exemplo, na minha juventude, muitos dos meus colegas que bebiam, que iam para as festas, eu nunca gostei. Então, nesse sentido, há uma expectativa do próprio agente, né? A pessoa que está recebendo essa carga de informação. Ah, não, mas a gente vai em turma, então vamos todo mundo fazer essa mesma coisa, porque vai na ânsia de fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo. Então é muito importante também acompanhar de perto essa situação, porque mesmo, não está com os coleguinhas, mas pode ser mal influenciado, não é isso, doutor? É ótimo você ter levantado isso, Gessé, porque a gente tem que dizer que a fase da adolescência é a fase da experimentação, é a fase das primeiras experiências. As primeiras experiências com drogas, com álcool, com outras drogas, as primeiras experiências sexuais, tudo acontece ao longo da adolescência, e acho que a sociedade e os pais precisam ficar atentos. Primeiro, haverá essa experiência, haverá esse experimentar. Então, os pais têm que esperar que os filhos vão experimentar não só as substâncias, como também os primeiros contatos sexuais, e tem que se isso vai acontecer, o pai tem que se preparar e tentar preparar os filhos. Porque, por exemplo, o que a Organização Mundial de Saúde diz, por exemplo, em relação ao álcool, que este álcool, depois de 16 anos, poderá acontecer no seio da família, sob a supervisão dos pais, mas principalmente, o que se diz é assim, como é que os pais usam esse álcool? Como é que o pai, a mãe, usam as substâncias? Porque pai e mãe são modelos para crianças e adolescentes. Então, se você tem numa casa um modelo da moderação, do uso moderado, porque a substância, o álcool, permeia todas as nossas relações, GC. Não adianta você fazer campanhas contra o álcool, porque o álcool passa na nossa convivência, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, meu filho vai experimentar, eu tenho que saber disso, meu filho vai experimentar. Como é que ele pode experimentar de uma forma mais segura e como é que essa experimentação pode ser uma contribuição para o desenvolvimento da vida dele? Então, como é que pode ser dentro de casa, com um pai e uma mãe que tenham um uso moderado? Porque eles são exatamente os espelhos, os modelos para esses adolescentes. É importantíssimo que isso aconteça e que os pais tenham consciência disso também. Mesma questão da sexualidade. A sexualidade será experimentada nesta fase da adolescência. Como é que vai ser isso? Como é que isso é discutido dentro de casa? Porque a educação sexual, não fica esperando que o colégio dê essa educação sexual, não fica esperando que o colégio dê essa educação em relação às substâncias. Dentro de casa, que é o maior fórum, é o melhor cenário de discussão dessas questões tão importantes para essa fase da vida dessas crianças e adolescentes. Pois bem, falamos hoje sobre consumo de álcool e outras drogas na adolescência e sobre essas coisas que acontecem nesse período da nossa idade. A gente está aqui com o Dr. Evaldo Melo, psiquiatra e diretor-geral do RAID Estação Agreste. Dr. Evaldo, foi um prazer tê-lo conosco e um bom São João. Para você também, José, um grande abraço para todos os ouvintes e bom São João para todo mundo.